No início da nossa aula aqui, nós precisamos entender que a posse é sui generis. A posse é sui generis, gente, por quê? Porque a partir da Constituição de 88, nós tivemos o entendimento do princípio da função social da propriedade. A propriedade está aqui para ser usada. E ter a posse é um direito muito importante. E aí anote aí o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Quinta Jornada de Direito Civil. O que diz o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil? O enunciado diz que a posse é um direito exclusivo, autônomo, em relação a outros direitos. Então, gente, olha só que interessante, ó. Infelizmente, o que nós aprendemos na graduação, que a posse é direito das coisas, nós temos que deixar de lado. Ah, professor, mas a graduação nos induziu a erro, o código nos induz a erro. Induz. Induz porque a prática é diferente da teoria. E se a gente levar o conhecimento teórico lá da graduação para a prática, aqui nas ações possessórias nós vamos ter dor de cabeça. Nós vamos ter dor de cabeça porque a posse, ela tem que ser tratada, ainda mais você, doutor, doutora, que vai trabalhar com uma ação possessória, que vai trabalhar com uma ação de regulamentação de imóveis com base na posse. Você precisa frisar, você precisa fundamentar sua peça, a exordial, que a posse é sui generis. Porque é um direito à parte. É um direito autônomo, exclusivo. Cuidado. Nesse início da nossa aula de pós-graduação, nós precisamos entender, sim, que a posse é sui generis. Direito exclusivo, direito autônomo e sui generis. Fundamentação. Enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Professor, qual que é a fundamentação? Enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Esse é um dos maiores fundamentos que nós tivemos, de fato, classificando a posse como ela é. Muita atenção. Algumas diferenças devem ser notadas. Posse e registro. Nós aprendemos lá na graduação que a posse é direito das coisas, está errado. E na graduação também, como nós não estudamos na graduação direito registral, nós esquecemos de alguns detalhes importantes. Quando nós falamos de registro, propriedade, domínio, das ações petitórias, que provavelmente nós estudamos lá na graduação, nós estamos falando sim de uma ação que eu tenho como requisito a certidão de propriedade. Não dá para fazer uma ação petitória, não dá para fazer uma ação de registro, uma ação de domínio, uma ação chamada petitória, sem provar a propriedade do meu cliente. A propriedade do meu cliente. E só existe um documento que eu posso provar a propriedade do meu cliente. Apenas um. Um documento. Certidão de propriedade. Certidão de matrícula. Certidão de transcrição. Se o advogado ou a advogada não junta esse documento numa ação petitória, existe um equívoco muito grande. Existe um erro de objeto. Não foi juntada a prova conexa. Professor, o que é a prova conexa? É a prova fundamental, é a prova vinculada. Não dá para fazer uma ação de divórcio sem juntar o quê? Certidão de casamento. Porque como que eu vou pedir divórcio se eu não junto uma certidão de casamento para provar a existência do casamento? Como que eu vou fazer uma ação de alimentos se eu não vou juntar um documento provando a filiação, um RG, a certidão de nascimento? Como que eu vou pedir uma revisão de um financiamento imobiliário se eu não junto o contrato do financiamento imobiliário ou o contrato de financiamento de um veículo? Segundo a doutrina, alguns doutrinadores, de forma muito didática, criaram o conceito da prova conexa. Prova conexa é a prova básica, obrigatória em relação àquela medida judicial. Nas ações petitórias, eu preciso, em qualquer ação petitória, seja reivindicatória, seja emissão da posse, eu preciso provar a propriedade do meu cliente. A propriedade do meu cliente. E não existe meio buraco, né, gente? Não existe meio buraco. A única forma que eu tenho de provar a propriedade do meu cliente é a certidão de propriedade. E aí começa a confusão. Porque muitos advogados, muitos colegas, operadores do direito, juntam na ação reivindicatória, na ação de emissão da posse, outros documentos achando que é o registro. Outros documentos achando que vão suprir o registro. E está errado.
É onde muitos colegas operadores do direito acabam prejudicando o seu cliente, porque o processo, a ação é improcedente ou ocorre extinção do processo. Em alguns casos até sem resolução do mérito. Então falar de possessório e falar de petitórias parece ser algo teórico, mas é muito prático. É o dia a dia da advocacia civil, é o dia a dia da advocacia imobiliária registral. E quando nós erramos, eu já falei e falo nos meus livros, menciono nos meus livros, que o erro nas ações imobiliárias é um erro que não fica só no pedido do autor da ação, dos autores, do nosso cliente. É um erro que também vai gerar prejuízos financeiros. Porque as ações imobiliárias, conforme o artigo 292 do Código de Processo Civil, são ações que os valores da causa são valores pecuniários. São valores que nós temos, obrigatoriamente, que apontar o valor do imóvel. O valor do imóvel, o valor venal, o valor de referência. Com isso, o valor das ações imobiliárias, o valor da causa, são valores altos, né, gente? Onerosos. Uma ação imobiliária, uma ação de posse, uma ação reivindicatória, petitória, nós estamos falando de um imóvel, um apartamento, um terreno, uma casa, seja urbana, seja rural, seja residencial, seja comercial, nós estamos falando de 150 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 3 milhões, 5 milhões. E normalmente nas ações imobiliárias, não tem justiça gratuita. Normalmente nas ações imobiliárias, o judiciário não tem concedido justiça gratuita. Porque se a gente consegue justiça gratuita, não tem sucumbência, não é isso? Para o advogado que está atuando no caso, sai um peso das costas. Sai um peso das costas porque, não tem sucumbência, pelo menos se perder a ação, meu cliente não vai ter um prejuízo financeiro. Mas nas ações imobiliárias, nas ações dos nossos clientes, nós precisamos tomar muito cuidado, porque normalmente não é concedida a justiça gratuita. Pelo valor da causa, pela situação, é uma briga de um imóvel. O judiciário no Brasil todo tem entendido que quem briga por um imóvel não pode ser considerado pobre na acepção jurídica. Sim, em alguns casos até conseguimos a justiça gratuita, mas é mais complexo conseguir a justiça gratuita, é mais difícil. Por isso, quando nós perdemos essas ações imobiliárias, além de perder o pedido, propriamente dito, do nosso cliente, deixar ele frustrado em relação ao seu direito, muitas vezes nós vamos ter que informá-lo que ele terá que pagar 50, 60, 100 mil, 80 mil, 200 mil, 40 mil de sucumbência porque perdeu a ação, quando ocorre o trânsito de julgado. Por isso, doutores, eu peço a sua atenção hoje, doutor, porque o nosso assunto é importante, o nosso assunto é para evitar dor de cabeça, reclamação no OB, nosso assunto é importante para de fato a gente não errar a medida judicial. Vamos combinar aqui, no início da nossa aula de pós-graduação, vamos combinar aqui, posse é imóvel irregular. Professor, eu tenho a posse do imóvel, então o imóvel está irregular, a documentação imobiliária está irregular. Professor, o que é posse? Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Posse é qualquer outra coisa que não seja propriedade. Qualquer outra situação que o meu cliente tenha que não seja a propriedade, o seu nome no cartório de imóveis, na certidão de propriedade atualizada, na certidão de matrícula, na certidão de transcrição, qualquer outra situação que o meu cliente tenha, é posse. Professor, meu cliente tem uma escritura pública feita pelo tabelião, é posse. Mas foi feita por um cartório, mas é posse. A escritura pública, ela não vai suprir a certidão de propriedade. Ela não vai substituir a certidão de propriedade. É posse. É posse. Quando nós falamos aqui de escritura pública, é muito comum um brasileiro, um leigo, e muitos colegas advogados de outras áreas, talvez que atuam mais em outras áreas como criminal, direito previdenciário, direito do trabalho, é muito comum também o operador do direito fazer confusão. Eu atendo no meu escritório, gente, muitos advogados de outras áreas. Eu estou fazendo uma defesa para um advogado que, na cidade dele, ele é um dos advogados mais conhecidos do direito previdenciário.
E ele está certo, porque ele vai atuar em causa própria. Nós sabemos da dificuldade de atuar em causa própria. Nós sabemos da dificuldade de atuar num caso seu. Psicológico às vezes não ajuda, né? Sem falar que você não conhece da área, então você vai correr o risco de errar, você vai ficar estudando, e quando você estuda, mas você não tem uma experiência prática, você acaba errando também. Então tá certo ele, de contratar um profissional que realmente é da área. E quantos casos de colegas advogados de outras áreas, criminal, previdenciário, trabalhista, o professor tem lá no escritório? Porque é um ramo complexo, né, gente? O direito civil, no segmento imobiliário, é muito complexo, tem a ver com direito registral. Cuidado! Professor, eu tenho escritura pública. Cartório que fez? É registro? Não, é posse. Professor, eu tenho um contrato de gaveta, compromisso, promessa. É posse? É posse. Contrato de gaveta é posse. Professor, eu tenho uma carta de arrematação. Eu comprei, meu cliente comprou um imóvel no leilão e não conseguiu registrar essa carta de arrematação. O que eu tenho? Posse. Posse. Mas é uma carta de arrematação, professor. Posse. Professor, eu ganhei uma ação de adjudicação compulsória. Eu ganhei para o meu cliente. Foi expedida a carta de adjudicação, não consegui registrar. O que o meu cliente tem, professor? Posse. Qualquer outra coisa que o nosso cliente tenha que não seja o registro é posse. Combinado, gente? Combinado, Elizabeth? Bruno, Cláudia, Diego? Posse. Esse é o ponto crucial, gente. Nesse momento, nós certamente nós já estamos num outro nível. Porque quando a gente consegue compreender isso, pode ter certeza que nós já estamos aí numa porcentagem de 15% do mundo jurídico que entende isso. Posso garantir para você. Quem não é da área faz confusão. E nós estamos falando de colegas advogados. Defensores públicos, procuradores, até magistrados. Alguns magistrados fazem confusão, sim. E nós não podemos fazer. Então, propriedade é um documento só. Um documento só. Cartório de imóveis. Sempre que você for advogar no direito imobiliário, no direito civil, propriedade é um documento só. O leigo, muitas vezes até o nosso colega, chega com a escritura pública e fala: sou dono, é meu. Dono você não é. Você pode ter a posse, mas dono você não é. Mas olha aqui a escritura pública lavrada pelo tabelião tal. Isso aqui, se não for registrado, não vai suprir, não vai substituir o registro no cartório de imóveis. Então, ponto importante, hein? E entendendo isso, nós já não erramos mais. Erros graves. Erros que vão causar prejuízos. Sempre que o nosso cliente tiver a propriedade, eu vou pensar em ações petitórias, ações de propriedade, ações de domínio, ações de registro. Eu jamais vou brincar com a ação possessória se o meu cliente tem a propriedade. Promete para o professor Júlio aqui. Eu quero o teu bem. Professor Júlio, mas eu quero fazer uma reintegração de posse. Mas seu cliente tem o quê? Propriedade. Não é reintegração de posse. Ah, mas eu acho mais bonito o nome. Mas não vai fazer reintegração de posse porque você não vai se prejudicar e prejudicar seu cliente. O mundo das possessórias, eu costumo dizer que é um mundo sombrio. Tudo pode acontecer, gente. Trabalhar com posse não é fácil. Você sendo autor de uma ação possessória, você tem requisitos para cumprir na exordial. Se você não cumprir esses requisitos, você e o seu cliente vão perder a ação. Vão perder a ação e vai ter a condenação, provavelmente sucumbência. Cuidado, tá? Cuidado. Nós não brincamos com as possessórias, porque quem brinca com fogo pode o quê? Qual que é o ditado, Elizabeth? Qual que é o ditado muito antigo? Quem brinca com fogo pode o quê? Se queimar. E brincar com as possessórias, pode dar muito errado. Porque possessória, todas as possessórias, as três, olha lá, Elizabeth respondeu. Todas as ações possessórias são traiçoeiras. Doutores, com muito amor e carinho. O direito não é fácil.
O direito é complexo, muito complexo. Por isso eu defendo uma postura de quem faz tudo não faz nada. Ah, professor, eu atuo na área previdenciária, mas eu atuo no criminal também, eu atuo no civil também. Cuidado. Pode ser que no início de carreira você pode até fazer isso. Mas passou ali aquele início, que é os 2 primeiros anos ali, você já tem que escolher uma área e é essa área que eu vou tocar o barco. Só assim você vai ser conhecido, só assim você vai virar autoridade, só assim você vai entender do assunto, porque não dá, gente. O direito é muito complexo, é muita informação. Como que você trabalha com LOAS, aposentadoria, que são, sim, teses, súmulas diferentes, justiça, né, federal. Como que você vai atuar na área civil, na área criminal, na área trabalhista? Não dá, você vai ficar louco, maluco. Por isso nós precisamos fazer escolhas. O seu escritório pode até atuar em todas as áreas, mas aí você vai fazer parceria com outros colegas e cada um atua numa área. Mas você mesmo, advogado, advogada, quando você atua em todas as áreas, o risco de você errar é muito grande. Porque é muita informação. É muita informação. Vamos lá, olha só. Outro ponto também importante no início da nossa aula de pós, isso nós não aprendemos na graduação. Juntos aqui, gente, atenção que isso é importante para você explicar para o seu cliente, para o sócio, para a sócia, né, para os parceiros advogados. Nós temos 3 direitos sobre o imóvel. 3. Isso é prática, hein? Primeiro direito que nós temos sobre o imóvel, o direito de propriedade. O direito de propriedade. O direito de propriedade é o que todo mundo quer. Certamente é o mais seguro. Tem até um ditado, só é dono quem registra. Realmente é. Mas é tratado como um direito à parte. Um dos direitos que nós temos sobre um bem, móvel ou imóvel. Direito de propriedade, que segue a Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, todo o regramento. Segundo direito que nós temos sobre o imóvel. Atenção aqui, gente, isso aqui é importante, hein? Segundo direito que nós temos sobre o imóvel. Os direitos possessórios. Os direitos possessórios. O primeiro, direito de propriedade. O segundo, direitos possessórios. Os direitos possessórios, conforme a doutrina, a jurisprudência atual, prática, vida real, não mundo de Bob, Peter Pan, na graduação. Na vida real, nós temos então a posse como um direito sui generis, exclusivo, autônomo. A posse eu posso comprar, eu posso vender. Sim, senhor, sim, senhora, não tem nada de errado. Qual que é o contrato correto que eu vendo a posse, gente? Qual que é o contrato correto que eu compro a posse? Cessão de direitos possessórios e afins. Professor, sou advogado, vou comprar um terreno irregular. Sou advogada, vou comprar um imóvel irregular, um sítio, uma chácara, um imóvel na praia, um imóvel urbano, comercial. Como que eu compro esse imóvel, professor Júlio? Me ensina, me explica, por favor, explica. A forma mais correta de você comprar um imóvel irregular, com a documentação imobiliária irregular, não ilegal, hein? Irregular é uma coisa, ilegal é outra. Irregular é cessão de direitos possessórios e afins. Mas o brasileiro, o leigo e muitos colegas operadores do direito, vai comprar um imóvel irregular, qual que é o contrato que a gente usa? De forma errada. Compra e venda. Tudo é compra e venda. Tudo é compra e venda. Parece o Dr. House lá do programa que tem de humor. Tudo é virose. Não sei se você assistiu esse programa, esqueci o nome agora. Tá na TV, TV na TV. O que você tem, doutor? Virose. O que ele tem, doutor? Virose. Passou o caminhão por cima dele. O que ele tem? Virose. O advogado brasileiro, operador do direito, e o leigo principalmente, que dá para incluir corretores, né? Muita gente que atua no ramo, mas não tem conhecimento específico, tudo é compra e venda, gente. Tudo é compra e venda. E está errado. Porque nem tudo é compra e venda. A compra e venda, o contrato de compra e venda, tem regras. Acima de 30 salários mínimos, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer o registro através da escritura pública. Então, toda transação imobiliária, artigo 108 do Código Civil, nós temos que fazer a escritura pública para registrar. Então, quando eu escolho o título compra e venda, numa transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, mesmo que o imóvel, a transação seja de um imóvel irregular, eu errei o contrato está errado. Está errado.
E vai criar um prejuízo para o cliente, vai criar um prejuízo para as partes envolvidas, porque não é o contrato certo. A posse, que é o segundo direito que nós estamos tratando aqui, é um direito sui generis, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, um direito autônomo exclusivo em relação a qualquer outro direito. A posse não tem nada de errado você vender ou comprar, é a famosa transmissão de posse derivada. Nós temos a transmissão da posse originária, então os seus pais, os pais do nosso cliente deixou para ele, posse, o imóvel irregular, então ele recebe a posse de forma originária, ou entrou no imóvel, invadiu, mas a posse pode ser comprada e pode ser vendida. Então você que é da pós-graduação, você que está aqui comigo num sábado, eu dou muito valor, hein, gente? Muito valor para você. Você acha que a classe do direito é estudiosa igual você? Não é, gente. Foi feita uma pesquisa que revelou aí que somente 16% dos bacharéis de direito continuam seus estudos. Então você que está fazendo pós-graduação no sábado, parabéns para você. Se sinta diferenciado. Se sinta estudioso, porque você é. Porque só 16%, somente 16% dos bacharéis em direito continuam seus estudos. É uma vergonha, né? Até o curso de administração está na nossa frente. Turismo. Então você é diferente. Depois vamos falar que é sorte. Presta atenção aqui, olha só. Professor, vou comprar um imóvel irregular, meu cunhado, meu parente, meu cliente. Qual que é a orientação que eu vou dar para ele comprar um imóvel irregular da forma mais segura? Fazer o contrato correto. Cessão de direitos possessórios e afins. Tanto para comprar ou para vender posse, esse é o contrato correto, tá, gente? Esse é o contrato que deve ser usado. Esse é o contrato correto. Não tem nada de compra e venda, não. Eu vou voltar nos títulos do contrato, você vai entender tudo. O encontro de hoje é uma imersão no direito imobiliário, hein? Você vai entender de verdade. Prometo para você. Fique comigo até o final aqui. Olha só, gente. Nós temos, então, o direito de propriedade, que não é absoluto. Ah, professor, o imóvel está no meu nome, eu estou seguro totalmente. Ninguém tira, professor Júlio, ninguém tira o imóvel de mim. Não é verdade, né, gente? Quando nós temos o registro, claro que nós temos a maior segurança que o direito pode nos dar aqui no Brasil, que é o direito registral. Então, quando nós temos, de fato, a propriedade, é sim uma situação da mais segura. Com certeza, não tenha dúvida disso. É a mais segura. É muito melhor ter registro, ter a propriedade do que posse. Posse é totalmente seguro. Mas eu não posso bater no peito ou virar para o meu cliente, fique tranquilo, hein? Nunca, jamais vão tirar esse imóvel de você. Não posso fazer isso. Não posso porque é uma segurança relativa. Não existe segurança sobre um bem absoluta no Brasil. Não existe, hein? Superior Tribunal de Justiça que defende isso, inclusive, hein? Eu também defendo isso nos meus livros, hein? A segurança, gente, é uma segurança relativa. Por que relativa? Porque a Elizabeth que tá fera hoje, o imóvel pode ser desapropriado. Pode, e você sabe o que acontece, hein? Recentemente, né, o pessoal que mora no litoral, lá o aeroporto de Itanhaém, né, litoral sul de São Paulo, muitos lugares, né, duplicar uma via, rodovia, desapropriação acontece todo dia. Além da desapropriação, tombamento, né, gente? O imóvel, quando declarado de valor cultural e artístico, que pode ser declarado pela União, pelo Estado e pelo município, ele vai ser tombado. Você continua sendo dono, proprietário, mas vai bater um carimbão lá na sua matrícula. E quem tem imóvel tombado, o professor que tem imóvel tombado sabe o que está falando? Imóvel tombado, gente, é um elefante branco, porque assim, como que você vai vender esse imóvel? Só se você achar um super mega interessado, porque você não pode bater um prego na parede sem autorização. Professor, tombaram o meu imóvel. Parabéns, você ganhou um elefante branco, você não consegue nunca mais vender esse imóvel, só se for uma raríssima exceção. Então, o que eu estou falando aqui é a prova que o registro não é, nunca foi e nunca será uma segurança absoluta, uma segurança relativa. Mas dentro do sistema brasileiro, dentro do nosso sistema registral, é a maior segurança que nós podemos ter sobre o imóvel. Primeiro direito então, gente, vamos lá, essa turma é legal, gostei dessa turma, energia boa. Primeiro direito que nós temos então sobre o imóvel.
Direito de propriedade. Segundo direito que nós temos sobre o imóvel. Direito de posse. Direito de posse. Sui generis, exclusivo, autônomo. Fundamentação, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Que inclusive eu defendo no meu livro. Esse livro aqui o professor explica também porque a posse é sui generis. Olha só que interessante, gente. Ó, mais um ponto importante. Nós falamos que nós temos 3 direitos sobre o imóvel. Então nós falamos do primeiro, direito de propriedade. Falamos do segundo, direitos possessórios. Vamos para o terceiro? Professor, qual que é o terceiro direito que nós temos sobre o imóvel? Qual que é, professor Júlio? Terceiro direito que nós temos sobre o imóvel. O terceiro direito que nós temos sobre um imóvel, mas poderia ser um bem imóvel ou imóvel, é o direito das sucessões, direitos hereditários. Claro que os direitos hereditários, você só recebe esse direito quando acontece o evento morte. Então, é um direito que está ali. Está ali paradinho. O cidadão brasileiro só vai receber esse direito quando tem bens a partilhar e o evento morte, o falecido, de cujos. Senão, não tem. Professor, e essa classificação, ela é didática? É a mais didática e corresponde à realidade dos negócios imobiliários, das transações do mercado imobiliário. Enxergar dessa forma, gente, nesse encontro de pós-graduação, é você conseguir enxergar a realidade e não errar as ações, não errar os contratos, não errar os negócios que você foi contratado como advogado, advogada para dar parecer, consultoria. Então, muita atenção em relação a isso. Precisa entender isso e não guardar, entender mesmo. Até para explicar para os seus clientes, para explicar para os seus sócios, sua sócia, sua parceira. Porque, infelizmente, não ensinaram desta forma correta na graduação. E da graduação, se você não tem a oportunidade de um encontro para poder encaixar as peças, os quadrados, o quebra-cabeça, até você entender isso, você vai sofrer. Vai fazer ação petitória quando era para fazer possessória, vai fazer possessória quando era para fazer reivindicatória, vai fazer contrato errado com o título errado, que vai dar nulidade. Vai sofrer e vai atrapalhar a vida do seu cliente, porque vai gerar inúmeros prejuízos. Prejuízos financeiros. Então, professor, quantos direitos nós temos sobre o imóvel? 3, hein? 3. Isso aqui já valeu o nosso encontro, é o pulo do gato, hein? Isso aqui é a vida real, hein? Mundo real. Primeiro direito que nós temos sobre o imóvel. Direito de propriedade. Registro. Registro é uma coisa só, não tem meio buraco. Meu nome no cartório de registro de imóveis, na certidão de propriedade. Meu nome no cartório de registro de imóveis, na certidão de propriedade. Registro. Antes 73, transcrição. Após 73, matrícula. Segundo direito sobre o imóvel, então. Posse, direitos possessórios, cessão de direitos possessórios e afins. Eu compro assim e vendo assim. Terceiro direito que eu tenho sobre o imóvel. Terceiro direito. Direitos hereditários. Que precisa acontecer o evento morte. Eu recebo os direitos hereditários porque eu sou filho do falecido, filha da falecida. E eu, herdeiro, eu posso vender os meus direitos hereditários. Eu posso vender os meus direitos hereditários através de um contrato que chama o quê? Cessão de direitos hereditários. Professor, pode o herdeiro vender os seus direitos para um terceiro? Pode. O herdeiro pode vender os seus direitos hereditários através do contrato correto, adequado, que chama cessão de direitos possessórios e afins. Cessão de direitos possessórios e afins. Eu menciono nesse livro aqui, ó. Cessão de direitos possessórios e afins. Esse é o contrato correto para vender os direitos hereditários. Atenção aqui, cuidado, hein? Cuidado! A cessão de direitos hereditários, eu só posso fazer negócio assim quando eu tenho a anuência de todos os herdeiros, meeiros e meeiras também. No Brasil é muito comum fazer cessão de direitos hereditários de gaveta. Doutor, doutora, não faz isso, hein? Não faz isso, hein? Você que está comigo aqui nessa aula de pós-graduação,
Eu não vou deixar você fazer isso. Eu quero o teu bem, eu quero o seu sucesso profissional. E quero o bem do seu cliente também. Tá cheio de advogado que faz cessão de direitos, gaveta, papel, Word, digitado, né? Não pode. Cessão de direitos hereditários eu preciso tomar muito cuidado. Muito cuidado. A cessão de direitos hereditários ela tem que ser feita com a anuência de todos os herdeiros, se tem meeiros, tem meeira também. E ter anuência é assinar o contrato. E o correto é que seja feita por escritura pública. Escritura pública, quem faz é o tabelião de notas, não é o advogado. E cuidado, hein? O professor que corrigiu semana passada um contrato de um colega, um aluno da nossa pós-graduação de Direito Imobiliário, lá da plataforma ESO, né, da Escola Superior Universitária. Fui corrigir o contrato, ele mandou por e-mail. Corrigindo esse contrato, o que aconteceu? Eu percebi que ele escreveu no título, instrumento público de compra e venda. Eu perguntei para ele, doutor, por que você escreveu instrumento público? Ah, professor Júlio, para ficar mais protegido o contrato. Eu falei, não. O instrumento público não é um termo. O instrumento público só pode ser feito pelo tabelião de notas. O advogado, o corretor, a parte, o leigo, só pode fazer o quê? Instrumento particular. Quem faz instrumento público faz escritura pública. Quem faz escritura pública, faz ata notarial, é tabelião de notas. Aí entendeu. Então cuidado, hein? Parece bobagem, mas é algo real. É uma confusão, porque nós não aprendemos isso na graduação. É na prática, é na vida real. Os direitos hereditários podem ser vendidos, comprados, antes do inventário, porque não foi feito o inventário. Normalmente é assim, né, gente? Normalmente a cessão de direitos hereditários ela é feita antes do inventário, porque normalmente os herdeiros não têm condições financeiras de fazer o inventário. Não tem condições de pagar honorários do advogado, não tem condições também de pagar os tributos, ITCMD. Então não faz o inventário e vende o que tem, os direitos hereditários. Mas a cessão de direitos hereditários, é importante lembrar também, pode ser feita também com inventário em andamento. Então, vamos dizer que tem um inventário em andamento judicial. Não tem resultado, não chegou ao fim. Mas os herdeiros querem vender, porque precisam de dinheiro, liquidez. Então, os herdeiros podem vender através de cessão de direitos hereditários e já mencionar nessa cessão de direitos hereditários o número do processo de inventário. Se for o inventário judicial, lembrando que nós podemos fazer um inventário extrajudicial no cartório. E o negócio de cessão de direitos hereditários pode ser feita também após a conclusão do inventário. Porque após a conclusão do inventário, nós temos que registrar. E é muito comum no Brasil faltar dinheiro. O herdeiro ou os herdeiros, o meeiro, a meeira, contrata advogado, paga honorários advocatícios, paga a taxa judiciária, paga a citação, se for judiciário, ou paga a escritura pública no cartório, na escritura pública de inventário. Paga os tributos, o ITCMD. Mas chega na hora de registrar, não tem dinheiro de registrar no cartório de imóveis. Esse imóvel continua irregular. Então os herdeiros chegam à conclusão, os herdeiros, a meeira e o meeiro, chegam à conclusão de vender esse imóvel do jeito que está. Como existe um inventário que não foi registrado, a forma correta de eu vender esse imóvel é vender os direitos que eu tenho. Quais são os direitos que eu tenho? Direitos hereditários. Poderia ser feito um negócio assim, ou um pré-contrato, onde os herdeiros recebem um sinal, fazem um registro e depois acabam vendendo. Pré-contrato ou um compromisso de compra e venda. Seria perfeitamente possível também. Outro detalhe importante, Elizabeth, o brasileiro, nós temos um costume, né, de achar que, professor Júlio César, já ganhamos ação, o cartório tem que registrar. Não é um costume, Elizabeth? Um costume. O brasileiro acha que a ordem do juiz todo mundo tem que obedecer. Não é? Todo mundo acha. E não é assim. O inventário por si só ele não regulariza o imóvel, hein, gente? O inventário por si só não regulariza o imóvel. Se eu faço um inventário judicial, qual que é o objetivo tendo a procedência do inventário? O formal de partilha. O formal de partilha, se eu não registrar em cada cartório competente daqueles imóveis, eu não regularizei o imóvel. O proprietário continua sendo o falecido ou os falecidos e não os herdeiros. Para que os herdeiros se tornem proprietários, coproprietários, eles precisam registrar o formal de partilha. Ou registrar a escritura pública, né, gente? A escritura pública de inventário. Por isso, muitos brasileiros, o leigo e muitos colegas operadores do direito, pega o inventário, entrega na mão do cliente o formal de partilha ou a escritura pública de inventário e fala, tá aqui, ó, o filho é seu, muito obrigado, meu serviço acabou.
Só que esquece de orientar o seu cliente que ele tem que levar registro a escritura pública de inventário, que ele tem que levar registro o formal de partilha. Porque se ele não levar registro, o que vai acontecer? O imóvel vai continuar irregular. É uma realidade, né, gente? É uma realidade. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Temos que orientar o nosso cliente. Isso acontece no divórcio, né? Quantos colegas advogados, advogadas fazem um divórcio? É isso? Sai a sentença do divórcio, ou faz um cartório, sai a escritura pública de divórcio, mas não fala nada para o cliente que ele tem que averbar. A sentença que deu procedente à ação de divórcio, ela não é automática, vai gerar efeitos, publicidade de forma automática. Eu preciso levar num cartório, né, gente? Inclusive, nós já tivemos um problema no escritório, onde a nossa cliente foi feito o divórcio era litigioso, na audiência de conciliação, chegaram a um acordo, ele deixou metade do apartamento para ela, nesse acordo, ficou com os carros, só que ela não tinha dinheiro, ela foi orientada por nós em fazer o registro, pegar a ata da audiência de conciliação e fazer o registro, porque ela tinha 50% do apartamento, ela tinha que transferir os 50% do seu ex-companheiro. Ah, não tenho dinheiro, doutor Júlio, não tenho dinheiro, professor Júlio, não tenho o que fazer. Faz isso, vai dar problema. Não, não vai não. Passou 1, 2 anos, ela conheceu um rapaz, começou a namorar, ele ficou sabendo, ele fez uma ação contra ela de arbitramento de aluguel e ela teve que pagar aluguel, porque no cartório de imóveis constava ainda o nome dele. Ela não morava mais nesse imóvel, ela alugou esse imóvel, mas teve que pagar aluguel para ele. Ganhou ação, com facilidade. Doutores, com direito registral não se brinca. O direito registral, ele é frio, gelado. Não adianta, mas eu tenho um contato de gaveta, mas eu tenho uma ata do acordo que foi feito na audiência. Isso não cola, hein? Isso não vai dar certo, hein? Não brinque com o direito registral. Professor, eu tenho a posse há 10 anos, eu tenho a posse há 15 anos, meu cliente tem a posse há 30 anos. O direito não socorre quem dorme. Corre atrás dos seus direitos. Entre eles, talvez a opção seja o usucapião. Então, nesse momento aqui, nesse bloco aqui, nós temos que entender que nós temos 3 direitos sobre o imóvel, então, hein? Primeiro, direito de registro. Segundo direito, então, é o direito chamado direitos possessórios. Terceiro direito, direitos hereditários. Entender assim é entender a realidade, entender o que o cartório entende. Importante, hein? Faz a diferença.